Jesus também é de Capricórnio? A essência arquetípica do Cristo como mestre da disciplina, estrutura e sabedoria terrena. A figura de Jesus transcende datas e calendários. Sua essência não está confinada a um mês ou estação, mas reverbera em arquétipos que ecoam através dos séculos. E se desvendarmos uma conexão mais profunda entre os ensinamentos cristãos e as qualidades de Capricórnio, não pelo suposto nascimento em 25 de dezembro, mas pela sintonia entre a missão do Cristo e as virtudes capricornianas: paciência, disciplina, respeito, metas claras, estrutura inquebrantável e a preservação dos bons costumes. Jesus também é de Capricórnio, porque encarna, em sua jornada, o mesmo rigor ético e a mesma sabedoria prática desse signo. A montanha como símbolo da ascensão capricorniana. Capricórnio é regido por Saturno, o planeta do tempo, da maturidade e das provações necessárias. Sua imagem arquetípica é a da cabra escalando montanhas, persistente, com olhos fixos no topo. Jesus, em seus sermões, escolhe justamente as montanhas como cenário para ensinar. O Sermão da Montanha não é apenas um discurso, mas uma metáfora da escalada espiritual. Cada bem-aventurança é um degrau. Cada ensinamento é um passo rumo à elevação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma lição de humildade, virtude capricorniana por excelência, que reconhece que a verdadeira grandeza começa na base, no trabalho silencioso. Disciplina e resistência. Os 40 dias no deserto. Capricórnio não teme o deserto. Ele o enfrenta como um rito de passagem. Jesus, ao passar 40 dias no deserto, viveu a provação máxima da disciplina. A tentação de transformar pedras em pão simboliza a facilidade do caminho rápido, mas ele escolheu a firmeza. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a voz de Capricórnio, a recusa do atalho, a escolha pelo sustento moral em vez do imediatismo, a paciência como ferramenta divina. Estrutura e responsabilidade, a igreja como pedra angular. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A imagem da pedra é saturnina, capricorniana. Jesus não fundou uma filosofia abstrata, mas uma estrutura, com regras, parábolas que são lições morais e uma hierarquia de valores. Capricórnio é o arquiteto do zodíaco e Cristo o arquiteto de uma doutrina que atravessa milênios, porque foi construída sobre alicerces sólidos. Seu respeito pela tradição, não penseis que vim abolir a lei, mas cumprir, revela o capricorniano que honra o passado para edificar o futuro. Metas e objetivos. A missão como dever. Capricórnio age movido por um senso de dever. Jesus desde jovem dizia: "Não sabíais que me cumpria estar na casa do meu pai?" Sua vida foi uma trajetória retilínea com um objetivo claro: servir. A parábola dos talentos, onde o servo que multiplica seus dons é recompensado, é pura ética capricorniana. O trabalho dignifica, o esforço é sagrado. Até na cruz, ele cumpre um cronograma cósmico. Está consumado. Não é um grito de derrota, mas de dever cumprido. Preservação dos bons costumes. A ética como legado. Jesus desafiava hipócritas, mas nunca a moral. Sua crítica aos fariseus era justamente por desvirtuarem a essência da lei, como Capricórnio que odeia a corrupção dos princípios. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um ensinamento de ordem, de respeito aos papéis sociais, outra marca saturnina. Ele não pregava o caos, mas uma revolução organizada, onde o amor era a lei suprema, porém não anárquica. Conclusão: o Cristo como mestre saturnino. Jesus também é de Capricórnio, não por acaso astrológico, mas por alinhamento arquetípico.
Sua vida foi uma lição de que a espiritualidade não nega a matéria, ela a redime através do trabalho, da paciência e da firmeza. A cabra que sobe a montanha é o Cristo que carrega a cruz. Ambos sabem que a glória não está no topo, mas na caminhada. E essa é a mensagem eterna, tão saturnina quanto divina, que o céu se conquista com os pés no chão e que a salvação é uma obra lenta, difícil e infinitamente recompensadora.